Olá, bem-vindos ao BDP Podcast, um espaço de reflexão sobre temas económicos e monetários do Banco de Portugal. O meu nome é Nuno Aguiar e nesta edição vamos falar sobre uma vertente menos discutida de um Banco Central, a sua atividade sancionatória. O Banco de Portugal tem como função garantir que as entidades financeiras que supervisiona cumprem as regras a que estão obrigadas e, em caso de violação, pode penalizá-las. Os dados mais recentes mostram que foram concluídos 100 processos de contraordenação no terceiro trimestre de 2024, com multas de 717 mil euros. Neste episódio vamos recuar um pouco mais e fazer um balanço dos últimos anos, assim como deixar alguns alertas sobre como desconfiar que está a lidar com uma entidade não habilitada. Para nos falar sobre estes temas, ninguém melhor do que João Raposo, diretor do Departamento de Averiguação e Ação Sancionatória. Muito bem-vindo, João. Muito obrigado. Como é um tipo de atividade menos discutida, pelo menos em público, se calhar é útil começarmos só pelo básico, que é o que faz o Departamento de Averiguação e Ação Sancionatória, ou DAS, como nós dizemos aqui no banco, o departamento que dirige. Muito obrigado pelo convite, Nuno. O DAS é de facto responsável por um conjunto de funções que são muito diversas, mas que eu sintetizaria em essencialmente 4 áreas. A primeira tem que ver com isso que já disseste, e, portanto, o DAS é responsável por assegurar a tramitação dos chamados processos de contraordenação e, portanto, processos sancionatórios. Quer isto dizer que sempre que, no decurso das suas funções, algum departamento detecta indícios de alguma prática ilícita, comunica essa prática ao DAS e o DAS depois assegura um processo de natureza sancionatória. Por outro lado, é também responsável por assegurar aquilo que são as competências do banco em matéria de supervisão preventiva do branqueamento de capitais e financiamento de terrorismo e, portanto, garantindo que as instituições estão dotadas de meios materiais e humanos que permitem assegurar ou mitigar o risco de serem utilizadas para efeitos de branqueamento de capitais ou financiamento de terrorismo. Em terceiro lugar, cabe também ao DAS procurar prevenir e reprimir quadros de atividade financeira ilícita, de atividade financeira não autorizada. E, finalmente, o DAS reúne um conjunto de funções a que chamamos de enforcement não sancionatório e em que se incluem competências como revogação da autorização de instituições de crédito, acompanhamento de processos de liquidação, inibição de direitos de voto de acionistas portanto, um conjunto de poderes que, sendo poderes de enforcement dirigidos a forçar o cumprimento da lei, se entende que não têm caráter sancionatório como aqueles processos de que falava no início. Nós vamos tendo dados trimestrais sobre processos de contraordenação, iniciados e encerrados, mas é útil, já que aqui estamos, poder fazer um balanço um bocadinho mais de médio prazo, pelo menos. Como é que tem evoluído o número de processos iniciados pelo Banco de Portugal nos últimos anos e já agora que fatores é que explicam também essa evolução? Ao longo dos últimos anos, o número de processos instaurados pelo Banco de Portugal tem, de facto, crescido de forma consistente e substancial, eu diria. Até 2019, 2020, o Banco instaurava anualmente cerca de 200 processos de contraordenação. Em 2021 já foram mais de 300. Em 2022 e 2023, cerca de 600, e em 2024 o número andará também à volta dessa ordem de grandeza. E, portanto, há um aumento substancial e, de facto, consistente do número de processos instaurados e decididos anualmente por parte do Banco de Portugal. Porquê? Tem essencialmente a ver com 2 fatores. Com o aumento, de facto, da intensidade supervisiva, eu diria assim, em diferentes dimensões das competências do banco, mas também muito em particular com uma outra realidade e que tem que ver com a circunstância do banco ter passado a supervisionar os chamados intermediários de crédito. O banco, neste momento, supervisiona cerca de 6 mil intermediários de crédito. É, de facto, uma nova categoria de entidades e, em termos de volume, muitos dos processos de contraordenação que temos, de facto, instaurado e decidido nos últimos 2, 3 anos têm, de facto, que ver com a violação de deveres associados a esta função de intermissão de crédito. E as áreas a que são aplicadas estes processos de contraordenação, como é que se distribuem? Sim, eu diria, se quisermos utilizar, por exemplo, números de 2023, do último ano completo, cerca de 340 desses processos são processos em que está em causa a violação de normas em matéria comportamental e dentro desta área, muito a violação dos tais deveres por parte dessa nova categoria de agentes financeiros, de intermediários de crédito. Cerca de 100 desses 600 processos de contraordenação que instaurámos no ano passado têm que ver com a violação de regras de natureza prudencial, 30 e qualquer coisa por
violação de regras em matéria de prevenção de branqueamento de capitais e financiamento de terrorismo, e um número mais ou menos equivalente de processos por violação de regras em matéria de proibição de atividade financeira ilícita ou não autorizada. Uhum. Este tipo de atividade pode ser visto por alguns como o Banco de Portugal a ser uma espécie de mau da fita, a multar, a sancionar, a investigar. É de facto assim, vê-te assim como o mau da fita? Eu agradeço mesmo muito essa pergunta, porque me dá de facto a oportunidade de esclarecer um ponto que nem sempre é bem compreendido. A função das sanções em geral, mas também das sanções que aplica ao Banco de Portugal, não é essa. Não é castigar o passado, não é punir, nesse sentido mais negativo, pelo facto passado. Sanciona-se porque se acredita que as sanções são um poderosíssimo instrumento de dissuasão do comportamento ilícito futuro. Se eu for em excesso de velocidade e for multado, a razão de ser dessa multa, dessa coima, ela está muito ligada a um objetivo de procurar dissuadir a repetição do comportamento ilícito, o excesso de velocidade para o futuro. É exatamente o mesmo com as sanções do Banco de Portugal, ou seja, aquilo que a sanção procura é dissuadir, prevenir a repetição do quadro ilícito, do comportamento ilícito, porque, de facto, o comportamento ilícito é um comportamento potencialmente danoso do ponto de vista de um conjunto de interesses que o banco tem, naturalmente, que proteger. A estabilidade do sistema financeiro, mas também a proteção dos consumidores, se estivermos a falar naquelas infrações de que falávamos há bocado de natureza comportamental. Exato. E, portanto, já vimos que o número de processos iniciados tem aumentado por diferentes motivos, como explicaste. Quantos desses foram concluídos? Imagino que haja alguns especialmente complexos que podem demorar mais tempo a chegarem ao final. Sim, aqui há de facto que fazer uma distinção importante. Nós, em termos de conclusão de processos, nós temos sido capazes de concluir todos os anos mais ou menos o mesmo número de processos que estamos a instaurar. E, portanto, não estamos, na substância, a aumentar estoque. Mas um ponto, de facto, que para nós é mesmo muito importante, tem que ver não apenas com o número de processos que concluímos, mas o tempo que medeia entre a decisão sancionatória e a prática do facto ilícito. E é mesmo muito importante que ele seja o menor possível, porque o tal efeito preventivo das sanções de que falávamos há bocado, ele é muito maior se a resposta sancionatória se aproximar do momento da prática do facto ilícito. Claro. Nós, neste momento, temos cerca de 500 processos de contraordenação pendentes, mas 75% desses 500 processos de contraordenação que estão pendentes foram processos iniciados já no próprio ano de 2024. E, portanto, as pendências de processos antigos são, neste momento, muito pequenas. Eu posso dizer que apenas 3% dos processos que estão em curso são processos que foram iniciados antes de 2023. E esses têm essencialmente a ver com aquela tipologia de processos de que falavas, processos mais complexos. Porque há, de facto, processos em que a investigação é muito complexa, porque os factos são de apuramento difícil, porque, por vezes, os visados pelos processos são várias pessoas coletivas, às vezes várias pessoas singulares, e, portanto, essa pequena minoria, que é uma minoria neste universo de cerca de 500 que temos pendentes, tem, de facto, associada uma complexidade acrescida e, portanto, um tempo de tramitação também maior. E dos processos concluídos, quantas coimas foram aplicadas e já agora de que valor? Ou seja, quanto é que foi mesmo o valor cobrado nestas coimas? Sim, se considerarmos os últimos anos, desde a pandemia para cá, 2020 até agora, anualmente as coimas, o montante total das coimas aplicadas pelo Banco de Portugal, e este ano não será exceção, situa-se sempre entre os 5 e os 15 milhões de euros. O ano em que o total de coimas aplicadas pelo Banco de Portugal foi de facto maior foi 2022, que esteve muito perto dos 15 milhões de euros. Mas por regra, são de facto valores que se situam à volta dessa ordem de grandeza e, portanto, nestes últimos anos, entre os 5 e os 15. Uhum. E há uma curiosidade das pessoas sobre para onde é que vai esse dinheiro. Ou seja, é aplicada à coima, são pagos os 15 milhões ou os 5 milhões de euros e para onde é que ele vai? Sim, a pergunta é interessante. Dependendo do tipo de infração que está em causa, o beneficiário destinatário do produto da coima é diferente, mas a grande regra é de que vai para o Estado. Uhum. Portanto, é uma receita do Estado e, portanto, por regra, as coimas aplicadas pelo Banco de Portugal revertem em favor do Estado.
Em casos mais pontuais, mais residuais, uma percentagem dessas coimas pode reverter a favor do chamado Fundo de Garantia de Depósitos, do sistema de indemnização aos investidores, ou em casos ainda mais residuais, a favor do próprio Banco de Portugal. Mas isto é claramente a exceção. E, portanto, a grande regra é de que o principal beneficiário das coimas aplicadas pelo Banco de Portugal é o Estado. Se calhar vamos fazer só, nesta segunda parte, um zoom à atividade do DAS e falar um pouco da identificação da atividade não autorizada, que é também uma missão do Banco de Portugal. O que é feito diariamente no DAS para prevenir e atuar nessas situações? Compete, de facto, ao Banco, e é uma missão que está confiada ao DAS, a salvaguarda, utilizando aqui um jargão, do chamado perímetro bancário. O que é que isto significa? Há um conjunto de atividades, captação de depósitos, concessão de crédito, realização de operações de pagamento. Há um conjunto de atividades que só pode, de facto, ser exercida por quem esteja autorizado pelo Banco de Portugal e depois seja supervisionado pelo Banco de Portugal. Portanto, cabe, de facto, ao DAS procurar prevenir situações de exercício dessas atividades por parte de quem não está autorizado e, uma vez identificado esse exercício, procurar fazer cessar o exercício e, portanto, reprimir esse tipo de atividade. O que é que nós fazemos? Nós vamos acompanhando diariamente, essa é a função de uma área do departamento, a área de averiguação da atividade financeira ilícita. A função é precisamente essa, é procurando, a partir de várias fontes de informação, as denúncias que chegam através dos diferentes canais que o banco disponibiliza, o site, o portal do cliente bancário, é procurar, de facto, identificar essas situações e, assim que elas são identificadas, pôr-lhes termo o mais rapidamente possível e procurar mitigar os impactos de situações que estejam em curso. Do ponto de vista muito prático, o que é que nós fazemos? Fazemos várias coisas. Fazemos, em primeiro lugar, os chamados public warnings, os avisos ao público, e, portanto, são relativamente recorrentes, avisos que o banco coloca no seu site, avisando que, cuidado, a pessoa X ou a pessoa Y não está autorizada a captar depósitos, não está autorizada a conceder crédito. Depois emitimos aquilo que chamamos de terminações específicas, ordens vinculativas para que quem está a desenvolver essa atividade, efetivamente, pare a atividade que está a desenvolver. E depois, sempre que detectamos situações dessa natureza, elas depois são também tratadas do ponto de vista sancionatório, portanto, têm associado um processo de contornação para sancionar esse comportamento ilícito. E da perspectiva dos clientes, alguns dos quais até talvez nos estejam a ouvir, que sinais é que nos devem fazer desconfiar que estamos a interagir ou com uma entidade não habilitada a desenvolver essa atividade financeira ou que até possamos estar a ser burlados? Os sinais mais comuns, eles estão normalmente relacionados com uma apresentação do produto ou a atividade que tem associada a condições que sugerem, de facto, uma facilidade. São as conhecidas expressões crédito fácil, crédito rápido, sem formalidades. Cuidado, porque normalmente esse tipo de exagero na associação, de facto, a uma atividade com uma atividade de concessão de crédito, de expressões como rapidez, sem formalidades, sem risco, tipicamente pode ter, de facto, associado uma de duas coisas. E aqui é mesmo importante, eu julgo, fazer esta distinção. Nós deparamo-nos, por vezes, com situações em que temos efetivamente alguém que está a prestar uma atividade financeira para a qual não está autorizado, está a conceder crédito sem ser uma instituição de crédito, sem estar autorizado, e qual é que o risco ou o dano que tipicamente encontramos associado a este tipo de situações? Muitas das vezes, a este ato de concessão de crédito por parte de quem não está associado, estão associados juros usurários, ou seja, nós temos encontrado situações em que são cobrados juros de 300% por um empréstimo de 25, de 50, de 100 mil euros. Temos encontrado situações em que as pessoas entregam tudo aquilo que têm que não têm, ou seja, entregam a casa, entregam o carro, porque estão completamente desesperadas, porque por uma ou outra razão não conseguem aceder já ao sistema bancário tradicional e, portanto, entregam-se nas mãos destas pessoas. Isto é, de facto, muitíssimo danoso. Depois temos um segundo tipo de situações, que são as situações de burla, ou seja, em que alguém se apresenta como estando disponível para conceder crédito, mas não vai conceder crédito nenhum. Aquilo que vai dizer é, olha, sim, com certeza, é muito rápido, mas eu preciso que me envie 250 euros para uma comissão de abertura de conta ou de outra coisa qualquer.
E as pessoas vão enviando, primeiro 250, mais 150, até que a certa altura percebem que nada têm em retorno do lado de lá. Isto são, de facto, já não situações de atividade financeira não autorizada, mas burlas. Pois. Se parece demasiado bom, se calhar é mesmo demasiado bom e é desconfiar. Exato. E já agora, se me permite, mais um conselho que é de facto este. No site do Banco de Portugal está disponível uma lista de todas as entidades que estão autorizadas, por exemplo, a conceder crédito ou prestar outro tipo de atividades financeiras. E, portanto, na dúvida, é consultar o site. Se a dúvida subsistir, porque pode subsistir, porque, em particular, no contexto das redes sociais, quem está por trás destas burlas muitas vezes utiliza, de facto, a imagem, ou uma imagem parecida com a imagem de uma instituição de crédito autorizada. Se a dúvida subsistir, é contatar-nos diretamente e nós prometemos uma resposta rápida. Referiste há pouco, ainda agora, burlas. Exemplificaste o que poderia acontecer. Quais são as burlas mais habituais? A ideia que eu tenho é que já não são apenas pessoas de baixas qualificações, já não é só esse tipo o alvo. Sim, duas coisas. Eu diria que as burlas normalmente jogam ou aproveitam-se de uma de duas coisas. Ou uma situação de necessidade do burlado, precisa urgentemente de 25 mil euros, mas já não consegue através do sistema financeiro tradicional e, portanto, por trás de um determinado tipo de burla está a exploração de uma situação de fragilidade financeira do burlado e necessidade imediata, ou então uma outra coisa, ou então têm de facto associada a criação de uma ilusão de um ganho substancial muito rápido. Isto é, por exemplo, aquilo que nós vemos muito num tipo de burla que começa a aparecer com mais frequência relacionado com o tema dos ativos virtuais. Ou seja, a promessa de ganhos de 100%, 200%, capital garantido e, portanto, cuidado, porque cada vez mais nós temos sido, de facto, confrontados com situações em que por trás não estão as situações clássicas de desespero, eu preciso de que me emprestem, mas está a promessa de um retorno absolutamente extraordinário associado a investimento, muitas vezes em ativos virtuais e, na verdade, por trás disso não está nada, para além da própria burla. Quanto ao segundo... Porque nesses casos que estavas a citar, por exemplo, não é uma total iliteracia financeira, não é? Era isso precisamente que eu ia sublinhar e é exatamente assim. Se em muitas destas situações nós podemos de facto associar a decisão de interagir com quem perpetua esta burla, se podemos de facto associar um quadro de menor literacia financeira, não é necessariamente assim e, por exemplo, nesta segunda dimensão, ou nesta segunda tipologia de burlas, é cada vez menos assim. E, portanto, nós encontramos vítimas que são tudo menos pessoas que, do ponto de vista da capacidade de compreender o financiamento dos mercados do sistema financeiro, são pessoas licenciadas e, portanto, e licenciadas por vezes, de facto, em áreas que são conexas com estas áreas que são convocadas por este tipo de investimentos. Devemos ser todos céticos. Na sua missão, o Banco de Portugal tem também de assegurar a supervisão de matérias relacionadas com a prevenção do branqueamento de capital e o financiamento do terrorismo. Referiste isso na resposta à primeira pergunta. Um tema que gera sempre alguma curiosidade e interesse é como é que o banco interage com as autoridades policiais, porque essa interação é obrigatória, não é? Podes explicar só um pouco melhor como é que funciona? Sim, essa é de facto uma função, é uma missão, eu acho que muito importante do banco e também confiado ao DAS. E é importante, em primeiro lugar, diria eu, começar por distinguir muito claramente aquilo que é a função do Banco Central e aquilo que é a função das autoridades com competência para a investigação criminal, designadamente as autoridades policiais. O que é que cabe ao Banco de Portugal? Ao Banco de Portugal, ao supervisor, ao Banco de Portugal neste caso, cabe de facto assegurar que as instituições que supervisiona, que as instituições financeiras, estão dotadas de meios e mecanismos que permitam cumprir um conjunto de deveres dirigidos a mitigar o risco de
de poderem ser utilizadas para efeitos de branqueamento de capitais e financiamento de terrorismo. Dois ou três exemplos muito concretos, alguns muito conhecidos. O dever de conhecer o seu cliente, o chamado Know Your Customer. Portanto, de facto, sempre que a instituição se relaciona com o cliente, sempre que um cliente se apresenta a uma instituição, há um conjunto de perguntas que a instituição deve fazer para conhecer aquele cliente e, de facto, poder catalogá-lo do ponto de vista do risco que ele representa de poder estar envolvido em operações que esteja associado a um quadro de branqueamento de capitais ou financiamento de terrorismo. O dever de conhecer a operação. Se há uma operação de um montante significativo para uma jurisdição sem uma explicação aparente, cabe, de facto, à instituição, antes de executar a operação, cabe à instituição analisá-la, procurar perceber o racional daquela operação e despistar o risco dela poder estar associada a branqueamento de capitais e financiamento de terrorismo. Ao Banco de Portugal cabe isto. Ao Banco de Portugal cabe certificar-se de que as instituições têm os meios para fazer isto e efetivamente fazem. Agora, vamos imaginar que no decurso do cumprimento de um desses deveres, o dever de exame de uma operação, a entidade, a instituição de crédito, tem de facto suspeitas fundadas de que aquela operação que lhe é solicitada pode ter associado um risco de branqueamento de capitais. Aquilo que a instituição deve fazer é comunicar essa operação às entidades com competência para a investigação criminal, não ao Banco de Portugal, mas às entidades com competências para a investigação criminal, ao Ministério Público, através do DCIAP, e à Polícia Judiciária, através de uma estrutura específica da Polícia Judiciária, que é a Unidade de Informação Financeira. Estas são as competências de cada um de nós. Depois, o exercício por parte de cada um de nós destas competências beneficia muito de um quadro de colaboração entre o Banco de Portugal e estas autoridades, e essa colaboração está de facto estruturada a partir de protocolos que existem, e eu diria que é muito frequente ou diário, portanto, nós, e é recíproca, portanto, nós, para o cumprimento de cada uma das missões, colaboramos muito frequentemente com as autoridades, sendo que temos funções diferentes. João Raposo, muito obrigado pelas explicações sobre esta vertente tão importante da missão do Banco de Portugal. Obrigado também a quem nos esteve a ouvir. Os avisos feitos pelo Departamento de Averiguação e Ação Sancionatória e os números da sua atividade podem ser consultados em bportugal.pt. Siga-nos também no X, LinkedIn e Instagram. Até breve. Muito obrigado. Até breve.